Boa noite. Já? Não, boa tarde. Durou tanto o evento que eu já fiquei perdida no tempo. Já, dado o atraso, acho que já podemos começar. Essa sessão vai dar continuidade a um evento que estávamos realizando através da conta oficial de Zoom da Sociedade Argentina de Análise Filosófico. Acabamos de terminar com uma palestra da doutora Eleonora Orlando sobre pejorativos de grupo, pejorativos de gênero, e vamos dar continuação com uma mesa que foi apoiada pela representação da Unesco no Brasil, com uma das fundadoras da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, Carolina Araújo. Você pode habilitar o microfone. Carolina, muito bem-vinda, bem-vindas todas. Vou rapidamente apresentar a ideia da sessão plenária, e alguém do GENF pode assumir. O GENF é composto por mim, Eduarda Calado, por Nara Figueiredo, levanta a mão, Nara, Raquel Krempel e Beatriz Sorrentino, que não está aqui, mas é a nossa coordenadora, professora da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, essa sessão plenária, ela surgiu com a ideia de terminar o evento. Era um evento bilíngue e com participantes argentinas e brasileiras, e tinha como ideia, um tema geral, a integração desses dois países como dois representantes da academia latino-americana. E a ideia era devotar, como a gente vem fazendo em todas as jornadas do GENF, um espaço exclusivo para mulheres que fazem filosofia de diferentes níveis. As nossas apresentações foram de alunas de pós-graduação, e seus trabalhos foram comentados por debatedoras também dos dois países, e que são pesquisadoras e professoras de instituições argentinas e brasileiras. O evento contou com Sofía Keck, faz assim, Sofía, por fin, que también está en la comisión de organización, en el equipo de organización. E agora podemos começar com Carolina, se ela já estiver pronta, e se alguém tiver o áudio. Nara, você pode assumir, já que você está ouvindo? E eu vou tentar acompanhar pelo YouTube, então. Muitíssimo obrigada em nome do GENF, eu agradeço a sua participação, Carolina. Obrigada por todo o apoio para a realização do evento e por representar a rede da qual o GENF faz parte atualmente. Então, boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo bem? Estamos de acordo, então. Eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, completamente orgulhosa de participar de uma jornada do GENF, que é um grupo que tem transformado o modo como as mulheres fazem filosofia. Eu vou falar um pouco disso mais à frente e explicar por que isso é tão importante. Foi uma experiência incrível ter participado da jornada, eu aprendi muito, um ambiente muito especial. E eu queria fazer um agradecimento muito especial à Eduarda Calado, que foi uma pessoa, embora talvez ela não consiga me ouvir, mas que foi uma pessoa incrível, que eu a conheci na organização desse evento, e que eu descobri que ela é uma profissional impressionantemente dedicada e muito séria, e com uma persistência e uma resiliência incríveis. Eu queria dedicar essa fala a ela, porque foi um grande percurso. Agradecer também ao SADAF, a Sociedade Argentina de Análise Filosófica, que promoveu esse evento. Por uma série de razões, a gente não pôde transmitir esse evento, né? Então, a rede está recebendo o SADAF, e é um orgulho enorme para a rede ter as pesquisadoras do SADAF conosco. A gente quer sempre elas aqui, todo o SADAF, porque a gente reconhece o valor da prática filosófica que é feita ali. Agradecer também a representação da Unesco Brasil, que apoiou essa mesa, e a divulgação dessa ideia sobre mulheres e filosofia no Brasil e na América Latina, como tem apoiado, e no mundo. Então, agradecer isso também.
Como a Eduarda falou na introdução, o convite primeiro a essa, e o modo como eu preciso esclarecer duas coisas antes de eu começar a minha apresentação. O modo como essa apresentação foi pensada, ela foi pensada em uma apresentação da rede brasileira para a comunidade argentina, para uma comunidade brasileira e argentina, mas para discutir formas de ampliar as nossas interações e trabalharmos juntos melhor. Essa mesa tinha a presença da professora Karina Pedassi, que é coordenadora da Rede Latino-Americana de Mulheres Filósofas, mas por um problema de saúde ela não pôde participar. E isso, claro, tem um efeito na minha fala, que é uma fala muito voltada para um público que não é esse que está acostumado com a rede, que não é o público brasileiro que já está um pouco mais familiarizado, né? Então, a gente é uma apresentação bastante geral, mas nessa apresentação eu acho que a gente pode pontuar uns pontos e conversar sobre eles depois, e de formas como a gente pode interagir, né? O outro ponto que explica, né, por que eu estou apresentando a rede, né? A rede é sempre muito difícil apresentar a rede porque ela é um coletivo, né? Então, colocar-se nessa posição que eu estou é muito arriscado e muito desconfortável, porque eu estou apresentando o trabalho de várias colegas. Como vou tentar mostrar para vocês, é uma rede de muitos pontos, né? Portanto, não é um trabalho meu, isso é um trabalho de todas nós, né? Então, mas eu acho que eu precisava justificar isso, porque eu fiquei nessa posição de porta-voz de um grupo que é muito grande e que está fazendo muitas coisas e que é heterogêneo, e isso é um pouco que eu vou explicar como é que a gente procede, né? Eu vou começar a compartilhar umas imagens. Então, a ideia é por filósofas, o por aí é ambíguo propositalmente, né? Pelas filósofas, feito pelas filósofas e para as filósofas, né? Horizontal e coletivamente. E o que é a construção da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, né? Um cenário da construção da rede. A gente poderia fazer esse cenário muito amplo, né, histórico, mas eu acho que um ponto importante para a gente contar essa história para as nossas irmãs, né, é o que a gente chama já no Brasil, no jargão, de a primavera de 2016. Né? Em 2016, aconteceu uma confluência de fatores vindo de vários lugares, sobre que levou a um certo movimento sobre mulheres na filosofia no Brasil. Né? Eu publiquei em março, no 8 de março de 2016, um pequeno relatório no sítio da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Vou me referir por ANPOF várias vezes. A ANPOF é o nosso centro de representação. Nós não temos uma sociedade filosófica que não seja a ANPOF, nós não temos outra representação dos filósofos no Brasil, né? Então, ela representa a comunidade filosófica no país hoje, né? E eu publiquei esse relatório, era um relatório numérico sobre a proporção de mulheres em 2015, num cenário de 2015, e já vou falar disso um pouco depois, né? Nesse mesmo momento, em 2016, foi criado um GT ANPOF. Por GT ANPOF, a gente entende que são os grupos de trabalho dessa associação, são grupos de pesquisa nacionais que se reúnem frequentemente e estruturam uma pesquisa coletiva. E em 2016 foi fundado o GT ANPOF de Filosofia e Gênero, de um lado, e o GT ANPOF Edith Stein, que foi o primeiro GT ANPOF dedicado a uma filósofa, com o nome de uma filósofa. Nós tínhamos vários outros com nomes de filósofos, né? E nunca de uma filósofa. Bom, seguiu a isso, isso deveria ter entrado nessa lista, mas eu me esqueci, uma sessão plenária no evento da ANPOF de 2016, que aconteceu em Sergipe, na Federal de Sergipe, em Aracaju, e em que eu participei,
e participou também a Suzana de Castro, que era fundadora do GT Filosofia e Gênero, e foi uma sessão que marcou um pouco essa questão das mulheres, né? Foi um evento um pouco marcante nesse sentido, e esse movimento foi seguido, né, por uma publicação de textos ainda em 2016 no site da Ampof sobre a questão, um texto da Joana Tolentino, um texto da Maria Isabel Limonge, um texto da Carla Rodrigues, todas enfatizando de maneiras diferentes, né, questões que ligavam mulheres e filosofia, né. Bom, depois de 2016 segue-se uma quantidade de acontecimentos, publicações, eventos, acontecimentos acadêmicos em torno desse tema, né. Eu fiz um levantamento que vai sair num volume que está em prelo sobre filósofos no Brasil, que é para descrever a primavera de 2016, e vocês podem ver aí um pouquinho do número de inserção sobre filosofia de mulheres no sítio web da Ampof por ano, né? Então, vocês veem aí que movimento, eu acho que esse gráfico descreve bastante, que é um movimento ascendente e constante, né? Isso virou um tema importante. Qual é o problema, pelo menos do meu ponto de vista, né? E quanto a isso, os discursos certamente divergirão. Esse é o meu ponto de vista, né? Qual é o problema por trás dessa questão das mulheres na filosofia, né? É que não só as mulheres são minoria na filosofia. No Brasil, você tem claramente, e em vários países do mundo, né, isso não é só um problema do Brasil, você tem claramente o que é chamado de gráfico leaking pipeline, né, da tubulação em vazamento. Então, a gente tem, e esses números representam a média de 14 anos, ela não varia muito ao longo dos 14 anos. Vocês têm aí uma referência de um artigo que tem mais dados sobre isso, né? Mas que a gente tem um interesse de por volta de 36% dos graduandos são mulheres, né? Mas quando a gente vai chegar nos docentes da pós-graduação, ficou faltando essa informação no gráfico, são docentes de pós-graduação, a gente tem 20%, né? Eles vão diminuindo bastante, e se vocês conhecem um pouco do perfil da pós-graduação no país, vocês veem que a participação das mulheres é muito pequena do ponto de vista dos docentes, né? Então, esse é o cenário, e esse cenário, obviamente, é bastante complexo, né? Tentar descrever o que está em questão aqui. Tentando, enfim, esses primeiros trabalhos, os meus trabalhos, primeiros eram numéricos, né? Era de estabelecer esse número, mostrar claramente quais são os problemas. Volta e meia ainda volto com os números, eu vou contar isso para vocês. Agora a gente está passando por um outro momento, né? Eu venho formulando hipóteses desde muito tempo, né? Sobre o que leva a isso, ouvindo as pessoas, né? E agora, no momento de formular mais, e sobretudo a partir das ações da rede, né? A gente vai propondo, a rede como eu vou tentar defender para vocês, a rede é um experimento em variados formatos, né? E a gente está testando algumas coisas, e o que funciona e o que se confirma sobre essas causas, né? Essa referência da teoria do Perfect Storm, a Beatriz, que está aí, foi quem me passou essa referência, mas o que vocês veem aqui é uma coisa muito mais ampliada, onde eu já estou interferindo em várias hipóteses, né? O que a gente está vendo? Preconceitos de gênero implícitos nas práticas acadêmicas, e isso é muito difícil de escrever, mas a gente tem tentado. A gente vê essas práticas discursivas inadequadas, né? A fala da Eleonora há pouco mostrou bastante isso, sobre bom, agora me fugiu o termo, mas insultos, né? Mas como é que essa lógica, mas a gente tem outras práticas discursivas inadequadas, a interrupção, que já foi bastante descrito, a desatenção, quer dizer, a indiferença
as alunas, né, e o interesse mais pelo discurso masculino, a fórmula do mansplaining, que já foi bastante explorada, né, essa voz da autoridade. Esses são casos, né, diferentes. Essa tese da internalização dos estereótipos, né, de que modo as próprias mulheres vão seguindo esses estereótipos que são impostos, né, e aí isso acaba alterando o seu próprio desempenho, as suas próprias escolhas, né. Em outro modo, porque nós somos muito poucas e tem uma certa ausência de modelos sociais inspiradores, né, as alunas na filosofia não têm um material didático que seja produzido por mulheres, né, que é uma bibliografia, né, ou que seja sobre mulheres, né, sobre se há uma diferença, assim. A gente vê que vários filósofos, né, a gente tem nos argumentos filosóficos preconceitos de gênero, nos antigos, sobretudo, e isso vai sendo reproduzido sem muita crítica, né? E, por outro lado, a gente tem fatores sociais mais importantes, né? Funções de cuidado são bastante mencionadas, em geral, pelas alunas, né? Quer dizer, aqui eu não estou especificando a maternidade certamente é uma delas, mas é uma função mais geral, né? Mas às vezes são funções de cuidado da casa, da família em sentido mais extenso, né, da avó que está doente, e todo mundo que está doente, né, essa função, e que acaba interferindo na vida profissional das mulheres, né. E a gente tem ainda no Brasil uma ocorrência bastante, infelizmente, acontece, né, do assédio, né? A gente tem casos que foram denunciados, outros que a gente sabe que não foram denunciados, mas enfim, assédios morais e sexuais. Então a gente tem trabalhado com esses fatores, né? Tentando explicar. Então, o que acontece? Bom, no final do ano passado, em 21 de novembro, a gente vai comemorar um ano daqui a pouco, a gente abriu o site com esse lema, né, lutar contra o preconceito acadêmico, dar visibilidade à obra de filósofos, discutir questões de feminismo e gênero, e principalmente fazer filosofia. Esses são os nossos interesses. E com a ideia de que a gente pudesse se conectar e produzir informação e produzir conexões pelos meios virtuais, né? Isso foi uma primeira intuição de que isso funcionaria, né? E a gente está testando os formatos, né? Nesse momento, a nossa prioridade era projetos quem está envolvido em projetos sobre filosofia e mulheres, né? Em projetos que já estão institucionalizados em suas instituições. A página Projetos é o eixo principal da nossa página, como vocês veem aí, a gente tenta catalogar e distribuir informação sobre todos os projetos que relacionam mulheres e filosofia no país, e ela é constantemente atualizada à medida que as pessoas vão se interessando pelo tema, né? E aí vocês podem conferir lá no filósofos.org. Por que projetos, né? Eu acho que a ideia é que a gente fortalece iniciativas locais, né? E que são diversificadas. Um ponto da rede é a diversidade do perfil das pessoas que estão ali, né? Mas também a noção de uma capilaridade, de uma extensão nacional. O Brasil é um país enorme e a gente tem gente das pontas mais remotas, e das cidades menores também, né? E isso eu acho muito importante. Isso incentiva o intercâmbio de pesquisas e resultados, né? Um intercâmbio mais acadêmico, né? Incentiva a formalização dessas iniciativas, né? Porque muitas vezes as professoras tinham iniciativas, mas, enfim, isso não era não era visto como parte do seu trabalho, né? E agora eu acho que a gente precisa discutir isso, né? Então, incentiva também novos métodos, né? O resgate de uma bibliografia e de não achar que isso é desimportante, e incentivar isso, e também o envolvimento dos alunos, né? Nesses projetos, ou seja, não são pessoas, né? Mas são projetos que
ter uma coletividade maior. Bom, a nossa ideia está baseada aqui na diversidade, como eu disse a vocês, e na participação direta. O que é participação direta? A gente não tem dentro da rede. É interessante isso, que às vezes as pessoas ficam de fora falando assim, o que vocês conversam lá dentro? Gente, a gente quase não conversa lá dentro, porque nós somos muito diversos, né? Nós não... uma ideia errada da rede é achar que tem um grande perfil e grandes objetivos, que não esses que estão enunciados na nossa missão ali, né? Mas um grande objetivo comum, compartilhado, né? Acho que a gente tem muita diversidade, e o interessante, a tentativa é que as pessoas se expressassem a partir dos seus pontos de vista. Então, todas as pessoas, todos os membros da rede têm acesso, têm um login direto e podem postar diretamente na rede, não tem uma intermediação, alguém que vai dizer que isso pode e isso não pode. A gente reforça sempre essa questão de manter o fundo temático, né? Porque a gente não gostaria de enfim, sair dessa linha, né? Tem uma unidade temática da comunicação, a gente reforça isso, mas a gente incentiva que as pessoas falem em primeira pessoa, com a sua própria voz, do seu próprio jeito, e assim, é a ideia de uma rede, né? Com essas multiplicidades. Então, esses são os pontos, né, que eu já falei, a publicação direta, o posicionamento em voz própria, o respeito à heterogeneidade do grupo, que é um grupo heterogêneo, e as ações que a gente tem não requerem consenso, propósito comum. A ideia é que todas as ações ganham suporte, que todas as ações que sejam isso, que sejam acadêmicas para esse fim, ganham suporte sem que tem que ser votados. Algumas decisões mais estruturais, por exemplo, a eleição das administradoras, são tomadas segundo consulta por voto direto. A gente tem um sistema de votação que é diretamente pelo site internamente, né? Mas elas são bem poucas, a gente não toma decisões, digamos assim, de vulto, né? Essas são as nossas administradoras eleitas para mandato 2020-2021. Vocês me veem aí, eu faço sobretudo os e-mails, né, e algumas outras iniciativas. A Silvana Ramos está coordenando a parte de notícias, a Juliana Age coordena a parte de projetos, e a Beatriz Valentino está ali coordenando o GENF, com todo ele, né, e a publicação do Em Curso, que eu já vou falar para vocês. Essas são as nossas funções mais gerais, e eu não queria deixar de falar para vocês que a gente tem várias colaboradoras administrativas que estão nessa equipe, né, essas 4 estão mais frequentes, que são as pessoas que ajudam a gente, né? A Ana Lúcia e a Betânia ajudam a Juliana sempre nos projetos, na inserção de novos membros, né? A Carmel é o meu braço esquerdo, eu sempre falo isso, né? Porque eu, com as redes sociais e as coisas que é um pouco da minha função, às vezes eu me enrolo muito. A Carolina Antoniazzi é responsável pela publicação de notícias, quando não são das pessoas mesmo, né? Que a gente vê por aí, ela publica. Eduarda, Nara e Raquel, que estão aqui, participam, portanto, do Em Curso, e com Beatriz. E a Luane, uma aluna de graduação sensacional, que faz para a gente a postagem, a repostagem nas mídias sociais, que é um trabalho que o site não faz automaticamente, né? E ela cuida disso para a gente com muito carinho. Então, meu agradecimento a elas todas, que sempre isso é muito importante para a gente manter isso, essa administração básica da comunicação, né, que é a nossa função. Só para dizer, né, que o corpo administrativo, portanto, não é uma presidência, não é uma representação, né? As nossas funções são administração de tarefas do sítio web, sobretudo, associação dos membros, né? Decisões de pequeno porte, assim, tipo, essa pessoa quer fazer... Alguém queria que a gente fizesse uma camiseta, assim, vamos fazer uma camiseta, não vamos fazer uma camiseta, coisas assim de pequeno porte. A gente tenta dividir essas tarefas sem sobrecarga, né? Às vezes não é possível, mas a gente tenta. Mas é sempre essa tese de uma coletividade que não é representativa, que é
participação direta e tentar manter a horizontalidade, né? Esse é o perfil. Agora eu vou falar um pouquinho dos projetos que a gente está desenvolvendo, né? Onde que nós estamos? Bom, nós temos um canal de notícias, né? As notícias são postadas pelos próprios membros ou pelo setor de notícias, como eu disse para você, né? Para vocês, pela Carolina, pela Silvana. E a gente faz circular isso, né? A gente tem notícias de todos os tempos, todos os tipos, né? Eventos, livros, publicações, chamadas de artigo, minicursos, enfim, de toda sorte, né? Vocês podem, a gente faz circular essa informação o melhor que a gente pode. Bom, a gente tem um fórum que é um setor especial das nossas notícias, em que a gente sugere temas que são mais ligados a esses nossos objetivos, que a gente acha que gostaria de ouvir as pessoas falarem, né? A gente tem um fórum aberto sobre assédio, como lidar com assédio, por que o assédio é uma situação extrema, onde dificilmente você consegue recuperar psicologicamente as vítimas, né? E a gente acha que a gente tem um papel para falar sobre isso, né? A gente fez um fórum mais recentemente sobre a pandemia. Vocês podem ver que ele foi bastante mais... tem muito mais contribuições, né? Mais animado, porque afinal a pandemia atacou todos os seres humanos, né? Atacou as mulheres de maneira peculiar, e a gente falou um bocado sobre isso nesse tema. Uma função que a gente faz é distribuir dados. Isso é um projeto que eu tenho, esse é o meu projeto, na verdade, um projeto que eu integro a rede, né, que é o Quantas Filósofas, e, enfim, eu às vezes faço os dados, né, faço um artigo maior, mas esses dados que eu acho importantes, sobre dados muito locais, porque eles podem ajudar essas comunidades locais a repensar as suas políticas, né, e como eles estão agindo, né. Esses dados são todos oficiais, eles estão baseados em fontes oficiais, mas eles não estão decupados, né? Se vocês forem, por exemplo, no site da CAPES, onde a gente tem os dados da pós-graduação, o que você tem lá são tabelas gigantescas com todos os cursos, com todas as universidades, e fazer essa decupagem é uma coisa que eu me dedico, e com isso eu acho que eu posso dar uma informação segura, oficial, para que esses departamentos, esses programas, pensem como é que eles estão se estruturando. Bom, a gente fez o nosso primeiro manifesto esse ano. A gente teve um caso, na verdade a gente teve notícias de série de casos, né? A gente teve um caso que foi para a imprensa, que foi o caso de Jamila Ribeiro, cuja filha passou a ser perseguida, e ela teve que dar e a polícia e tudo mais, e isso vindo com outros relatos mais informais de eventos, bom, todo mundo muito ligado na internet, né, eventos desse tipo, e alguns casos reiterados desse tipo, né? Então a gente fez um manifesto que contou com bastante assinaturas, está lá no nosso site. Bom, um evento que a gente teve na Filósofas em Quarentena, nessa nossa ação, né, foi oferecer um curso online gratuito. Rita Machado, professora da Universidade Estadual do Amazonas, porque o Amazonas, enfim, talvez nossos colegas argentinos não tenham essa clareza, né, mas o rio Amazonas, o Solimões e o Rio Negro formam uma bacia que torna o acesso, né, muito particular, né, e tem a floresta também. Então, a Universidade do Estado do Amazonas, ela tem todo um sistema de transmissão online, né, de aulas, de cursos à distância. Então, ela tinha muito know-how de cursos à distância, e ela nos propôs fazer um pequeno curso de introdução ao feminismo, em 6 aulas, para a gente testar como é que seria isso na rede, né. Isso foi um fenômeno, porque a gente tinha 90 vagas, e a gente teve
em 2 dias de inscrição, a gente teve quase 4 mil inscritos, que a gente não sabia o que fazer. A gente escreveu os 90 primeiras pessoas, e com isso a gente acabou abrindo o nosso canal de YouTube. A gente se comprometeu com essas outras 3 mil e tantas pessoas, que a gente postaria esse curso, né? Então as aulas foram gravadas e deu origem a esse canal onde a gente está falando agora, né? E a partir daí a gente tem usado o canal para atividades que a gente acha relevantes, né? Então essa experiência do curso online foi muito impactante com a Rita, né? Porque a partir daí a Rita abriu um instituto, as Pensadoras, de cursos online. Enfim, aí é muito mais amplo do que filosofia, ela tem vários projetos, né? Mas o que a gente acha interessante é que exatamente apoiando esses projetos que são diferentes e que estão incipientes e que estão em todos os lugares do Brasil, isso de repente vira um projeto com maior autonomia, maior relevância, né, maior impacto, né? Então eu acho que é uma contribuição, que é claro, o mérito da Rita, mas uma contribuição que a gente pode dar como incubadoras, assim, né? Uma coisa que eu acho particularmente relevante, e isso tem a ver com o modelo do GENF, né, o incentivo das alunas, né? Eu acho que é muito importante, isso eu acho particularmente importante, chamar a atenção das alunas sobre essas dificuldades que a gente falou no início, né, e de como lidar com elas, né? No 8 de março, nós fizemos esse vídeo Futuras Filósofas, que está disponível no nosso canal, era um vídeo que a gente fez em parceria com a ANPOF, sobre ações que estavam formando as filósofas do futuro, né, tentando, fomentando filósofos, né? A gente trabalhou desde de projetos do ensino médio, como o caso desse projeto da Simone Marinho, que vocês veem aí na tela, que trabalha com filósofos no ensino médio, passando pelo GENF, né? O GENF deu sua contribuição a esse vídeo, e também com o caso do programa de pós-graduação da UFPR, que abriu cotas para mulheres, né? E a coordenadora falou para a gente. O que eu acho interessante é que isso vai gerando um modelo. Essas outras 4 imagens são de coletivos de graduandas, tá? O coletivo de mulheres filósofas da Universidade do Cariri, da Federal do Cariri, de Uberlândia, de São João del Rei, e o coletivo Noelle da UERJ. E vocês veem que são em lugares distintos do Brasil, né? As meninas estão se organizando para fazer as suas leituras, para compartilhar os seus textos, às vezes sem um professor, às vezes com um professor, isso depende, às vezes mais institucional, às vezes menos institucional, mas eu acho que isso é um movimento importante. Dentro desse movimento vem aí o Encurso. O Encurso é esse projeto que o GENF trata. A gente publica a cada 15 dias uma dissertação ou tese em curso. A gente conta, as alunas contam para a gente um pouco do trabalho que elas estão fazendo, e a gente publica e dá visibilidade para isso, com o nome, com o látis, mostrando, valorizando o trabalho feito por essas pós-graduandas, né? Aqui, mestrado e doutorado, né? Essa nossa iniciativa de apoiar as alunas, né, levou a gente ao Prêmio Filósofos. É um prêmio que quer valorizar o trabalho das filósofas, né? Nosso apogeu já passou, foi quando nós divulgamos os 51 trabalhos inscritos. Eles foram inscritos pelos programas de pós-graduação, que escolheram os seus melhores trabalhos, e a gente acha que esses são os grandes vencedores, né? A gente vai ter um vencedor no final, dois vencedores, uma dissertação de mestrado, uma dissertação de doutorado, mas a gente acha que é esse reconhecimento que a gente queria trazer, um olhar diferente para os trabalhos feitos por mulheres, que possa, enfim, tirar certos vícios de estereótipos que eventualmente surjam, né? Esse projeto ainda está em curso, a gente vai ver o resultado dele em dezembro, né? Mas a gente acha que isso é um modo de estimular o reconhecimento
das filósofas e também de motivá-las a escrever os melhores trabalhos. A gente continua com os vídeos no canal. A gente está publicando agora uma série de mulheres pensadoras e filósofos que apresentam filósofos. A série As Pensadoras é uma série de aulas. A Filosofias do Tempo do Agora está apresentando uma série que se chama Mulheres que Leem Mulheres, que é uma série mais curta. E a gente continua, agora com esse vídeo, enfim, com vários vídeos no canal. A gente teve várias lives nesse período, discutindo obras de filósofos, discutindo experiências de feminismo, discutindo centros de estudo e sempre com convidadas, né? Essa interação é muito interessante porque aparece um público interessante fazendo perguntas, sempre interessante. Bom, essa sessão de projetos da rede, o que eu queria mostrar, né, como é que eles estão sendo pensados, né? Estão sendo pensados tentando mudar os padrões de estereótipos de gênero na filosofia, né? Pelo menos associar estereótipos mais positivos, né? Enfatizar a qualidade dos trabalhos envolvidos, sobrepor mulheres na filosofia, estimular as novas gerações de estudantes, né? Enfatizei bastante isso. Produzir modelos sociais inspiradores, né? Eu acho que é foco nos projetos e nas notícias, né? Produzir um material didático e informação bibliográfica sobre mulheres na filosofia, né? Essa série Mulheres que Leem Mulheres, mostrando que tem uma bibliografia para ser lida, produzida por mulheres. Acho que a gente tem o dever de esclarecer uns certos temas, né? Esse debate sobre compatibilização de funções de cuidado e vida profissional, né? Isso é sempre uma questão, né? E isso está ligado com a coincidência da pós-graduação, por exemplo, com a longa duração da formação filosófica, né? Que inclui a pós-graduação, e a idade para a maternidade, né? Eu acho que a gente precisa tornar esse debate mais, colocá-lo em termos mais claros, né? E estabelecer padrões justos nessas questões, também sobre procedimentos de linguagem inapropriados, sobre assédio, violência de gênero, né, sobre riscos disso dentro da nossa comunidade, e compartilhar informação mais clara de uma maneira geral sobre desigualdade de gênero na filosofia, né, por que ela acontece e como é que a gente pode resolver. Bom, a gente teve um impacto bastante interessante, né? Eu dei aqui só uns exemplos, né? Assim, a gente tem muitos seguidores no Instagram e tudo mais, mas a gente fez essa live pela Anpof, quando finalmente a nova sessão de administradoras foi empossada, né? Isso está disponível no YouTube, vocês podem ver lá. A gente teve agora, mais recentemente, uma matéria grande no Jornal Valor sobre esse movimento, como um movimento global, a rede é uma parte dela, né? Mas várias outras iniciativas, né? E mostrando isso, né? Desde essa ideia de primavera, que para a gente é 2016, e a gente saiu agora. Bom, eu concluo com esse para onde vamos, né? Eu acho que a gente quer manter esses princípios básicos: participação direta, horizontalidade, diversidade, autonomia de projetos, capilaridade, extensão nacional. São pontos, eu acho, que são importantes para que a gente continue conversando. Acho que a gente quer entender e mostrar os fatores que produzem a desigualdade, a gente quer cada vez fazer mais sobre isso. A gente quer pensar ações de diminuição de desigualdade, que levem em conta também fatores interseccionais, né? Problemas de raça, problemas da classe social, né? Por que isso é tão difícil de lidar dentro da formação acadêmica, né? Nós queremos particularmente produzir mais ações em ensino médio e graduação. Nós vamos ver se a gente consegue fazer isso pós-pandemia. Esse é um investimento que está aí prometido. E porque nesse momento as escolas estão é muito difícil trabalhar com as escolas, né? Os professores estão realmente em uma situação muito difícil, né? Com um acúmulo de trabalho muito grande, e ampliar as interações internacionais. Esse é um outro passo, né? Fazer essas conexões com informações sobre o mundo
e com atenção às parcerias Sul-Sul. Esse era o propósito dessa fala, né? Conversar com as argentinas, conversar com a América Latina, compartilhar essas mesmas situações, ouvir as experiências de lá, ouvir o que nós podemos fazer e cooperar, trabalhar junto e aprender junto, né? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição se vocês quiserem conversar mais um pouco. Muito obrigada pela sua fala, Carolina, foi muito inspiradora, como todo o trabalho da rede, como entrar no site, como ver todas as ações, é tudo muito inspirador. Todo o trabalho eu estou ouvindo minha própria voz aqui, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Alô? Acho que a maioria te ouve, a Carolina está te reconectando. Carolina, você dá um sinal para a gente quando você estiver ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo, Nara. Legal. Então, como eu estava dizendo, a sua fala foi muito inspiradora, assim como todo Nara, o trabalho você dá um rede. tempinho só, porque eu acho que a Carolina não está te ouvindo. Carolina, você dá um sinal para a gente quando você ouvir? Dá um segundinho para ela. Ela está tentando reconectar lá. Você ouve a mim, Carol, ou não ouve ninguém? Acho que ela não ouve ninguém. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então voltei. Vamos fazendo o que é possível. Eu não estava conseguindo ouvir. Alô, alô? Desculpa. Agora sim? Legal. Enfim, eu queria te agradecer muito, assim, a sua fala foi muito inspiradora, e todas as vezes que eu te vejo eu fico bastante inspirada, assim como o trabalho da rede, ver o site, ver todo mundo fazendo tanta coisa, é muito emocionante e muito inspirador. E é um apoio, né? É uma força, assim, pra gente. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. Em vários momentos da sua fala, fiquei até emocionada, porque é sempre uma fala de apoio, de cooperação, né? De companheirismo. E isso é muito importante, eu acho, para a gente seguir. E acho que é uma mensagem que o Brasil é imenso, né? E a gente acho que só tem a ganhar com as conexões que a gente faz, não só no Brasil, mas também na América Latina toda. Acho que é muito importante a gente se fortalecer, a gente fortalecer o nosso trabalho, a nossa atuação, né, na academia. Isso assim, tem um valor inestimável, eu acho. Enfim, eu vou abrir, então, para comentários e contribuições. Eu queria Eleonora. Obrigada pela sua fala. Ahora sigo en español. Quería preguntar si ustedes tienen una asociación con miembros que pagan una cuota y no tienen eso. Custo zero. Esse é algo que eu poderia ter falado, né? Todas as nossas ações, exatamente porque elas são envolvidas com projetos e os projetos, eventualmente, têm seus financiamentos, né? Mas a rede não tem financiamento e eu acho que ela... Não se escuta bem, não. A gente parou, acho que está com algum problema na conexão, né?
Deu uma Acho que ela caída travou. lá. Mas é muito importante destacar esse aspecto, né, do trabalho voluntário, que é uma força, né, uma força horizontal surgindo aí, todo mundo se dedicando e fazendo as coisas acontecerem. Sí. Sim, e na verdade não há nenhuma fonte de renda, né? Então, todas as ações da rede são desenvolvidas pelas participantes dos projetos e que o fazem voluntariamente, né? Então, os eventos, os projetos, os cursos, é tudo custo zero. Inclusive, quando as pessoas se inscrevem nos cursos, né, como a Carolina mencionou, o curso que teve 4.000 inscritas, a inscrição era gratuita, então isso contribui também para tornar acessível, né? Gratuita e online, e para um curso online, então, de fato, torna muito acessível. Carolina, você voltou? ¿Você nos ouve? Sí, por ejemplo, las publicaciones, los libros, todo eso, ¿cómo lo financian? ¿Con proyectos independientes de cada persona? Alô? Isso. Funcionou? Mas eu não estou ouvindo ainda. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Sim, de um modo geral, Por algum motivo. os projetos, eles ou têm um financiamento. Não. Ouvem? Não ouvem. Sim. Ouvem? Eu não consigo ouvir vocês. Mas eu. Deixa eu ver. Mas sim, os projetos, eles às vezes têm um financiamento próprio, né? Não sei como. Mas a rede em si não tem financiamento. Ok. O meu som. Peraí. Com o fone, sem o fone, você não nos ouve. Eu estou digitando, será que ela vê a mensagem no chat? A pergunta da Eleonora, de como as publicações são financiadas. Bom, não sei como resolver isso. Muito difícil. Talvez eu tenha que tentar outro mecanismo. Eu acho que a maioria das iniciativas, Eleonora, você me ouve? Me parece que ella no nos escucha, pero nosotros sí la escuchamos a ella. Você me ouve, Eleonora? Sim. Então, a ideia é que mesmo as publicações, né, como elas são virtuais e dependem basicamente do trabalho voluntário de muitas participantes, elas acabam, em sua grande maioria, também não sendo financiadas, né? E aí... Sim. Acho que... Estou falando pela Carolina aqui, me corrija, Carolina. Eu acho que ela saiu da sala para voltar novamente, porque isso geralmente resolve o problema de áudio, né? Pero yo creo que ella no nos escucha, pero nosotros sí la escuchábamos a ella, pero ella no nos escucha a nosotras, me parece. Sim. É verdade. O que é curioso, né? Porque ela estava ouvindo até agora há pouco. Eu acho que... Fala. Vocês me escutam? Sim. Ok, ótimo, porque eu não consigo escutar vocês, eu só escuto pelo YouTube, estou acompanhando as imagens aqui. Então, eu não consegui ouvir a pergunta que a Eleonora fez. Eu vou aproveitar o momento em que a Carolina está com dificuldades técnicas, só para contextualizar um pouco melhor a sessão plenária, porque ela tinha sido
pensada, e aí quando a Carolina quiser voltar, ela nos avisa, ela tinha sido pensada para ser uma conversa, como a Carolina falou no início da fala dela, com a rede latino-americana, e, bem, a ideia era conversar com a Argentina, aproveitando a oportunidade do contato, obviamente, mas por conta também da história da Argentina, passamos recentemente por um evento importante que nos inspirou também no Brasil, com relação às discussões em torno do aborto. É um país que, em termos de feminismo, tem um pioneirismo na nossa região, enfim, inspirador. E eu sou membro da SADAF também, que é a instituição da qual a Leonor Orlando vem, e começamos esse ano um grupo que se chama SADAFEM, com algumas dessas pessoas que estavam envolvidas com uma segunda geração do feminismo argentino, digamos, que teve sua primeira onda algumas décadas antes, creio que na década de 60, se eu estiver equivocada, Eleonora me corrige. Então, assinamos agora recentemente, Eleonora com Diana Pérez, que é a diretora do Instituto do IIF, SADAF, assinaram com Diana Mafia, que tem um instituto chamado Tierra Violeta, uma cooperação. Então, temos agora na SADAF uma série de projetos que lidam com o tema do feminismo, né? Inclusive, convido todos a buscarem pelo site da SADAF informações sobre os projetos. No nosso grupo, que é o grupo de linguagem, estamos trabalhando com discurso pejorativo, com insultos e também com discurso de ódio, que são temáticas importantes para a gente abordar. Nosso grupo é de filosofia da linguagem. Então, enquanto a Carolina vai voltando... Eu acho que ela já voltou. Agradecer muchísimo, Eleonora, por su participación, por estar acá, y también a las otras chicas del instituto. Vocês me avisem se a Carolina estiver falando por cima de mim, façam algum tipo de gesto. Ela já voltou. Eu espero? Ok. Então, Carolina, vou voltar para o YouTube. Deixa eu ver se eu consigo responder a pergunta da Eleonora, que eu acho que talvez tinha uma segunda parte. A minha primeira resposta é simplesmente essa, que, enfim, a rede tem orçamento zero, ela tem um orçamento simplesmente de manutenção do site, que foi uma doação que eu fiz à rede, e ela se mantém com orçamento zero, simplesmente com as ações dos seus agentes, né, por esse tempo. Aí. ¿Y ustedes, digamos, se renueva la comisión directiva o siempre también es una cosa voluntaria? ¿Cómo se organizan para elegirse y estar a cargo? Então, nós fizemos uma primeira eleição, foi no começo do ano, em que fomos eleitas 4 administradoras e por um mandato de 2 anos. Então, daqui a 2 anos, no final de 2021, início de 2022, segue outra eleição de administração. Sempre isso, não de membros, né? Os membros continuam. Sí. No, porque nosotros tenemos una asociación de filosofía analítica que es así virtual, o sea, no hay una sede, pero hay una cuota, o sea, hay afiliados en distintas jerarquías y con ese dinero se hacen las actividades. Sí. Pero bueno, la felicito, parabéns, que puedan sobrevivir. Oh. Eu tenho uma pergunta. Depois que eu comecei a participar mais ativamente, né, e participar da administração, eu comecei a entender melhor como funciona a rede. E, na verdade, é uma rede de fato, né, é uma coisa completamente horizontal, e as pessoas vão
cada uma colocando o seu esforço e as suas iniciativas para justamente abrir espaço para as mulheres na filosofia, né, digamos assim. Então, eu vou usar livremente o termo, parece que funciona de uma maneira também um pouco anárquica, né, porque vai se desenvolvendo por si só, né, não é excelente sentido, as pessoas vão, cada uma contribuindo. E eu me pergunto se, no futuro, a rede vai pensar, você acha, assim, né, fazendo um pouco de futurismo, em fazer uma atividade coordenada com todas, porque isso parece assim um trabalho hercúleo, porque são muitas, né? Mas, por exemplo, um evento da rede, já pensou uma coisa dessas? Porque quando a gente pensa na horizontalização, né? E eu fico imaginando se um dia essas forças se juntam e a gente direciona para um objetivo, né? Bom, fora, obviamente, abrir espaço para as mulheres na filosofia. Mas uma atividade, eu quis dizer. Sabe, Beatriz, eu gostaria de pensar que a gente não precisa pensar assim. Eu acho que a gente tem um modelo, isso são exercícios, bom, tudo isso são experimentos, né? Isso é um certo experimento político, vocês estão vendo, um experimento de organização interna, que você chama de anarquia, a gente pode chamar eu tenho que tentar chamar de participação direta, sem representação. E, claro, é de fato impossível, eu acho que, em tese, é impossível reunir todas essas pessoas num mesmo espaço físico. Porque elas são completamente diferentes, em 5 mil lugares. Mas eu acho que eu não entendo exatamente por que a gente tem essa necessidade, né? A gente tem uma necessidade, às vezes eu acho, isso eu penso, isso são coisas que eu penso, tá? Que eu cogito, eu faço exercícios. Por que a gente tem necessidade de reunir todo mundo junto e dar as mãos todo mundo junto? E o interessante disso é que, assim, quando a gente dá as mãos todo mundo junto e reúne todo mundo junto, surgem muitos conflitos. Porque todo mundo muito diferente, sabe? Tipo família mesmo, sabe? Às vezes é família estendida, às vezes você quer se reunir, às vezes não, né? Aquele seu tio, né? Por que a gente tá fazendo essa festa de Natal, né? Por quê? Porque eu acho que esse é um pouco de como é que a gente lida com as diferenças. Né? Eu acho que a gente tem pensado muito políticas de diferença, políticas de identidade, e eu acho que, por exemplo, né, às vezes, porque quando a gente fala de mulheres e filosofia, se pensa imediatamente em filosofia prática, e isso não precisa ser o caso, mas se pensa imediatamente em feminismo, às vezes algumas de nós são muito normativas sobre como deve ser a relação entre as mulheres e filosofia. Deve ser assim, deve ser assado. Claro, eu tenho as minhas crenças de como é que são, mas eu não acho que as pessoas têm que ter as minhas crenças, né? Eu acho que a gente faz um mínimo de esforço de entender as crenças dos outros, desde um princípio que elas sejam racionais e justificáveis e que a gente possa conviver. E eu acho que isso é interessante, e essa é a ideia de uma rede, né? Eu acho que quando a gente pensa que a gente vai se juntar em cima de um fim único, a gente tem uma noção muito, sei lá, muito, eventualmente, materialista ou hierarquística da concepção de política, né, que é muito hierarquizada, deve ter uma pessoa que é o líder, né? Isso, eu vou abrir um parêntese para fazer uma coisa assim. Quando a gente ouve debates, eu ouvi isso outro dia, né, sobre filosofia e mulheres, aí debate assim, não, porque as mulheres querem os cargos de chefia, né, claro, tem uma função representativa nisso nos cargos de chefia, mas eu fico pensando, será que a gente quer os cargos de chefia? Eu estudo um raio de um filósofo que acha que governar os outros é um inferno. E eu quase me convenci disso, sabe? Eu não quero governar os outros, eu quero cooperar com os outros. E se a gente muda esses o que eu entendo como cooperar?
eu estou operando, as outras pessoas estão operando, eu estou agindo, as outras pessoas estão agindo. Nossos fins não podem ser tais que eles impeçam os fins. Os meus fins não pode ser tal que ele impeça o fim dos outros. Mas a gente, às vezes, converge e realiza uma ação junto, às vezes a gente diverge. E eu acho que isso é muito interessante das noções de rede, né? As noções de rede, assim, às vezes você faz conexões, às vezes separa das pessoas, né? Pontos que te ligam às pessoas, pontos que separam das pessoas, e as pessoas não são homogêneas. As pessoas, eu mesma não sou uma pessoa homogênea. Eu tenho posições múltiplas, né? E investir, eu acho que isso é muito natural dos filósofos. Exatamente de estar se revendo. Eu acho que os bons filósofos são aqueles que têm essa posição, de eu vou rever a minha posição, e vou rever a minha posição sobre a vida. Não é só sobre a posição teórica, né? Sobre a vida. Então, você vai pensando nisso. Então, é claro, assim, o que eu penso da rede é o oposto do que eu penso de torcida de futebol. Que, assim, que tem que ter o time, e o time tem que achar que é essa bandeira e a outra bandeira, e aquele monte que você não pode falar com o outro, porque o que eu penso é que as pessoas são totalmente diferentes. Ter time, porque a gente tem que características nossas que são similares a algumas outras pessoas, que nos ligam a uma certas pessoas, e características nossas que nos ligam a outras pessoas, né? E eu acho que isso vale também para o nosso trabalho, eu acho que isso vale também para a rede. Enfim, pensando um pouco por aí. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que fica para você o desafio de fazer um evento coletivo. Fazer louco. Não era uma proposta, era especulação. Muito bom. Uhum. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta. Acho que a gente chegando nos minutos finais, né? Bem, Eduardo, se quiser fazer alguma colocação. Me escutam? Voltar para a sala e falar. Sim. Uhum. Vocês me escutam? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Sim. Me escutam? Sim. Ótimo. Então, já que a gente se excedeu um pouco no tempo, eu não consigo ver a Carolina. Ela desapareceu. A gente se excedeu um pouco no tempo e eu já vou, então, encerrando a sessão plenária, agradecendo muitíssimo a presença de Carolina, que, como Nara pontuou antes, quando ela fala sobre a rede, a gente se emociona, é uma mulher muito inspiradora e uma filósofa muito inspiradora. Agradecer também a participação de todas e agradecer a presença de Eleonora Orlando, que com tanta boa disposição, se juntou a nós hoje, resolvendo um probleminha um pouco de última hora, que foi a impossibilidade da presença da Karina Pedati, que era representante da rede latino-americana. É um prazer para a rede, eu vou falar agora como administradora, colaboradora, receber a Sadaf. Espero que essa tenha sido uma ocasião para que a gente volte a conversar, e certamente no futuro a gente pode pensar em alguma coisa, e independentemente da SADAP, podemos também nos reunir assim, dessa maneira horizontal e anárquica
que já nos caracteriza na rede. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a comissão que ajudou a organizar o evento de hoje, que infelizmente não foi transmitido inicialmente, porque tivemos problemas técnicos, mas essa fala e as outras vão ficar disponíveis no YouTube. Sofia Keck, Victoria Ferreiro e Dana Luna, que estavam aqui também. E, bem, gostaria de parabenizar os lindos filhos que estão nos acompanhando. Uma... Eleonora, temos outra. Você é Eleonora. E temos filhas, eu não consigo ver muito bem. A Cecília também está aqui acompanhada, somos filósofas, mulheres, mães e multifuncionais. Então, é ótimo tê-los aqui também. Então, sem mais delongas, graças aos problemas tecnológicos, a gente vai ter que terminar um pouquinho mais cedo. Obrigada, Larissa, por ter continuado. Obrigada a todas. E a gente volta a se ver. Vamos continuar juntas e parabéns pelos trabalhos. Estou muito orgulhosa do evento e da rede.